Pode iniciar, senhor secretário, boa reunião. Boa tarde a todos. Estamos hoje procedendo à apresentação do Programa Imposto de Renda 2021. Esse programa é, sem dúvida, um dos mais importantes programas da Receita Federal anualmente, pela relevância do imposto de renda tem no sistema tributário nacional, mas também porque é um programa que envolve mais de 30 milhões de contribuintes que têm a obrigação de entregar suas declarações anuais de imposto de renda à pessoa física. E se somarmos a esses mais de 30 milhões de contribuintes, os profissionais que assessoram, que prestam serviços, esse número assume uma dimensão também muito maior. E é um programa que também mobiliza toda a Receita Federal, inúmeros servidores que começam a trabalhar e a preparar esse programa muito antes desse momento de lançamento que estamos procedendo hoje. Que o trabalho começa desde a revisão e a preparação das normas, a revisão e preparação do material, material de orientação, do qual o famoso perguntas e respostas é o mais ilustrativo desse exaustivo trabalho, bem como a atualização, a revisão e desenvolvimento dos sistemas informáticos de suporte a essa declaração e com o intuito permanente de aproveitar e incorporar, sobretudo, a evolução tecnológica para aprimorar o programa, criar funcionalidades que tornem ele mais simples e fácil e que o contribuinte tenha, então, maior segurança e facilidade no preenchimento e entrega da sua declaração. Este é um programa, inclusive, que a Receita Federal, desde os seus primórdios, no caso, com o início do uso de tecnologias, tem sido bastante inovadora e pioneira no uso desses recursos, procedendo sempre um aumento na automatização, na digitalização dos processos e, nesse caso, da obrigação tributária de entrega das declarações. Desde o início da década de 90, com o uso dos antigos disquetes, né, que era a mídia usada na época, mas depois, e sobretudo a partir da evolução dessa tecnologia, sempre incorporando novas ferramentas e melhorias a cada ano. Esse, de fato, é um programa que apresenta melhorias significativas ano a ano. É interessante lembrar que o último ano de utilização da opção de entrega de declaração de imposto de renda à pessoa física no Brasil em papel foi o ano de 2010. Então, desde 2011, somente a opção de entrega de declaração de pessoa física por meio eletrônico. São 11 anos em que se extinguiu o uso do papel na entrega de declaração de imposto de renda à pessoa física. A Receita Federal, desde essa época, inclusive, tem expandido, né, essa digitalização. Exemplo disso foi a criação do Sistema Público de Escrituração Digital, também conhecido como a contabilidade digital, que permitiu não só um aprimoramento dos controles e maior facilidade para os contribuintes informarem suas obrigações à Receita Federal, mas também a extinção das declarações do imposto de renda das pessoas jurídicas desde 2015. O Brasil foi pioneiro, então, no uso da contabilidade digital para a dispensa da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, o Brasil não usa mais o papel na sua administração tributária como meio de entrega das declarações de tributos federais. Então, é uma administração tributária inteiramente paperless. Isso também se verifica no avanço da digitalização, da automação, de um total de 295 serviços que são prestados pela Receita Federal, dos diversos tipos de vários tributos. Nós conseguimos já, ao final do ano passado, digitalizar 80%. Então, nós já temos 237 dos 295 serviços inteiramente digitais e disponíveis no portal Gov.br.
Todos esses avanços, como comentei, têm permitido e possibilitado aumentar a facilidade, simplificando o cumprimento dessa obrigação, diminuindo as possibilidades de erros no preenchimento, que possam gerar as chamadas malhas fiscais. No tocante a isso, uma inovação importante que está relacionada mais aos procedimentos, mas que é decorrente também da inovação tecnológica, é a opção de autorregularização das malhas fiscais, e é um destaque que eu gostaria de fazer neste lançamento. O que significa isso? O contribuinte que, porventura, tiver sua declaração retida em malha por qualquer razão, ele poderá acessar pelo portal ECAC, o Centro de Atendimento Virtual, e verificar quais as razões, os motivos que geraram essa malha. E a partir disso, ele mesmo, de modo virtual e inteiramente usando os recursos do portal, proceder às correções, enviar documentos, retificar sua declaração e resolver as suas pendências inteiramente nesta forma e nesta modalidade, retirando a sua declaração de malha, sem a necessidade de comparecer a nenhuma unidade da Receita Federal. Em 2020, com a ampliação e a disponibilização desse recurso da autorregularização da malha, das 334 mil declarações retidas em malha, 40% utilizou esse recurso e procedeu à autorregularização de suas pendências, utilizando inteiramente a opção oferecida no portal ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual. Isso é uma facilidade extraordinária e que nós queremos enfatizar por ocasião desse lançamento, porque desejamos expandir ainda mais esse percentual, possibilitando que um número maior de contribuintes regularize suas pendências usando esse procedimento da autorregularização e, como eu disse, sem a necessidade de vir. E, finalmente, uma outra inovação importante, essa já disponível há alguns anos, mas muito pouco utilizada, certamente em função do desconhecimento, e que por isso nós queremos destacar nesse lançamento, é a opção da declaração pré-preenchida. O que significa isso? Com base em informações oriundas das chamadas fontes pagadoras que entregam a DIRF, das instituições financeiras que entregam as declarações também referentes às movimentações bancárias e aplicações e investimentos, com base nas informações das empresas de prestação de serviço médico, com referência a serviços que foram pagos pelos contribuintes, a Receita Federal elabora o que se denomina declaração pré-preenchida, que é um rascunho que pode ser acessado pelo contribuinte do que poderia vir a ser a sua declaração. Ou seja, ele pode usar essa opção e receber esse pré-preenchimento de todas as informações já disponíveis na Receita e que irão certamente compor a sua declaração, cabendo a ele somente fazer algum ajuste ou complementar informações que porventura ainda não estejam incluídas nesse rascunho. Isso é uma facilidade extraordinária que possibilita uma economia enorme de tempo e de trabalho e que tem sido muito pouco usada. Então, nós queremos enfatizar aí o grande avanço que isso pode significar em termos de facilitação e que queremos ampliar muito mais o uso desse recurso, porque para o contribuinte isso é uma facilidade enorme. E para a Receita Federal, ao usar a declaração pré-preenchida, significa reduzir as possibilidades de erros e a incidência de declarações em malha. Então, é uma opção que traz benefícios para todos e que esperamos possa ser largamente utilizada. Nós temos algumas novidades nesse ano, tanto no programa como em relação às regras e à legislação, e eu vou passar aí ao subsecretário de Arrecadação, Frederico Igor, para que ele faça, então, uma síntese e apresente as
principais novidades do programa e da legislação do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Bem, obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Eu vou pedir que coloquem a apresentação, por favor. Bem, iniciamos hoje com o programa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício 2021, ano calendário 2020. Conforme informado pelo próprio secretário, a Receita Federal mantém as evoluções dos últimos 20, 30 anos em relação ao programa, com o intuito sempre de simplificar a vida do contribuinte e reduzir a incidência em malha. O programa, a partir de amanhã, já haverá disponibilização dos aplicativos, tanto nas principais lojas de celulares da Apple e da Google Store, referente aos apps, e também na nossa página da Receita Federal na internet, do nosso programa Gerador de Declaração. Na mesma linha, será publicada amanhã, estará no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa número 2010 de 2021, com as principais obrigações, requisitos e outras informações pertinentes relativas ao Programa do Imposto de Renda 2021. E com vistas a melhorar a nossa comunicação com o cidadão e para fins de preenchimento da declaração, estaremos lançando também um novo site do Imposto de Renda da Pessoa Física em nossa página da internet, também no dia de amanhã. Como de praxe, o período de entrega da declaração do imposto de renda será iniciada a sua transmissão a partir das 8 horas do dia 1º de março, próxima segunda-feira, com encerramento às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, do dia 30 de abril de 2021. Da mesma forma, estão programados na linha de contribuir aí com a economia, agilizando a restituição da pessoa física. Nós mantivemos aí o cronograma de lotes de restituição que foi implementado no ano de 2020, sendo que o primeiro lote já sendo pago em maio, 31 de maio de 2021, e o último lote em 30 de setembro de 2021, totalizando um total de 5 lotes. Esses 5 lotes eles serão pagos conforme aqueles contribuintes que não apresentarem pendências em suas declarações. Bem, a estimativa de entrega, apesar da pandemia, os números de emprego, conforme o relatório do CAGED, já apresentado pelo Ministério da Economia, apresentaram uma certa estabilidade. Então, para esse ano, a estimativa é que tenhamos em torno de 32 milhões de declarações, conforme mantendo a previsão do ano passado. Em relação aos quantitativos, é esperado, seguindo a linha histórica do imposto de renda, cerca de 60% dessas declarações são de imposto a restituir, o que representa em torno de 19 milhões, e o restante, os outros 40%, o perfil é relativamente igual de sem saldo de imposto ou de imposto a pagar. Cabe frisar nas linhas das palavras do secretário, ao final do período de regularização, cerca de 500 mil declarações, o que representa cerca de 1,6%, 1,7%, incidem em malha. Mas, tendo em vista aí as novas ferramentas e um novo portal, um novo site de orientação, bem como a utilização da declaração pré-preenchida, esperamos que esse número se reduza para o ano de 2021. Em relação às declarações em malha, os principais motivos, historicamente, ou são omissão de rendimento, algum rendimento de pessoa jurídica, nesse aí nós incluímos a omissão de rendimentos de dependentes. Neste caso, a orientação sempre é consultar o nosso portal. Há uma opção por meio do nosso site com senha, com GovBR, em que é possível o cidadão verificar qual foi o rendimento omitido e assim proceda a retificação.
E o segundo caso de maior incidência em malha são as despesas médicas, né? Hoje nós temos aí informações provenientes da DEMED, que são as declarações de despesas médicas, que o contribuinte também pode verificar aí por meio de verificação dos recibos ou outras informações, e veja qual é a inconsistência detectada para sua autorregularização por meio de sua retificação da declaração. Bem, eu repasso para o responsável do programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes, para adentrar a instrução normativa e bem como as demais novidades do programa. Ok. Boa tarde. Vamos falar de algumas novidades que a gente tem para esse ano. Vamos começar pela instrução normativa, que será publicada amanhã. É a instrução normativa 2010. Ela deve ter a publicação no Diário Oficial para amanhã de manhã. Dentre outras questões que a instrução normativa apresenta, tem a obrigatoriedade de entrega da declaração de 2021. Ficaram mantidas as obrigações anteriores, né, que eu vou ler aqui rapidamente, e acrescida uma nova. Então, continua obrigado a apresentar declaração de 2021 com relação aos rendimentos a ano base 2020. Aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis, né, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Aquele contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte de soma superior a 40 mil. Também está obrigado aquele que obteve em qualquer mês, né, do ano passado, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto, ou então fez operações em bolsa de valores de mercadoria e de futuro e assemelhados. Relativamente à atividade rural, os mesmos limites dos anos anteriores, né? Quem obteve receita bruta de valor superior a R$ 142.798,50 ou pretende compensar prejuízo de anos calendários anteriores, continua obrigado a declarar. Aquele que teve, em 31 de dezembro de 2010, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil, né, passou a condição de residente no Brasil, optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóvel residencial, cujo a venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais no país naquele prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Essas pessoas também continuam obrigadas. A novidade desse ano é esse item 8, que foi introduzido pela Lei 13.982, que é a lei que definiu o auxílio emergencial, que define lá que quem recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da Covid, em qualquer valor, né, e outros rendimentos tributáveis no valor superior de R$ 22.847,76, ele está obrigado também a apresentar a declaração do imposto de renda. Aqui é que a gente tem uma novidade, das obrigatoriedades de entrega, que entrou esse novo item. Então, quem não recebeu o auxílio emergencial, continua aquele limite de 28 mil. E aquele que recebeu o auxílio emergencial tem aquele limite de rendimento tributável superior a R$ 22.847,76, que passa a estar obrigado à apresentação da declaração do imposto de renda esse ano. Vamos falar aqui algumas novidades, né, que alcançam os programas para preenchimento e entrega da declaração. Lembrando que nós temos 3 modalidades. A gente tem o programa gerador, que é aquele que é baixado, é feito download no seu computador e você faz a declaração nele. A gente tem a opção para dispositivos móveis, Android e iOS, que é o aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível nas lojas. E temos uma versão online, que é do Meu Imposto de Renda, que é através do site da Receita, da página do ECAC, você tem lá a opção de fazer a declaração no Meu Imposto de Renda. Então, a gente tem essas 3 formas, a gente oferece 3 formas do contribuinte preencher e transmitir essa declaração, e essas modificações que eu vou comentar aqui, elas alcançam essas 3 formas. Lembrando que é livre o contribuinte começar a declaração no computador, passar para o celular, ir para um tablet, fazer online. Ele pode circular entre essas opções todas de preenchimento a livre escolha.
Ok? Então vamos falar da questão do número do e-mail e do número do celular, que tem uma mensagem nova. Vamos falar de espólio também, a declaração de sobrepartilha, de parcela isenta para maiores de 65 anos, depois falaremos da pré-preenchida, um pouco de auxílio emergencial, restituições, contas de pagamento, caixa econômica e informações sobre criptoativos. Vamos lá, na sequência. Uma das principais novidades desse ano, como eu já tinha falado, é que a Lei 13.982, ela trouxe uma nova obrigação, né? Ela incluiu no grupo de pessoas que estão obrigadas a declarar contribuintes que receberam auxílio emergencial e rendimentos superiores a 22.847,76. Além disso, a mesma lei, no artigo 2º, define que quem recebeu o auxílio emergencial e ultrapassou esses limites, além de declarar, ele está obrigado a devolver o valor do auxílio emergencial. Percebe-se que o legislador ele destinou o auxílio emergencial para uma camada mais carente, fixando um limite ali de, olha, até determinado valor você pode ter o auxílio emergencial. Acima de 22.847,76 você deve devolver o auxílio emergencial. Os procedimentos para devolução dos valores recebidos indevidamente, né, estão no site do Ministério da Cidadania, em gov.br/cidadania. Entrando lá, você consegue ter todas as informações do que a pessoa recebeu, emitir o comprovante de rendimentos, ter todas as orientações de que devolver, quando devolver e por que devolver. Está tudo explicado lá. É possível lá também emitir a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, fazendo a devolução do auxílio emergencial quando devido, né, quando ultrapassou os limites ou quando não obedeceu alguma regra definida. A Receita Federal, colaborando com o Ministério da Cidadania na recuperação desses valores, e também para facilitar a vida do cidadão, ela vai gerar um DARF naquelas situações em que for identificado que o contribuinte deveria devolver o auxílio emergencial. Ou seja, quando ele preencher a declaração, ele fizer a declaração desse ano, né, referente ao ano passado, e for transmitir essa declaração para a Receita, naquele momento iremos verificar se ele se enquadra numa situação dessas, de que tem que devolver o auxílio emergencial. Nesse caso, iremos gerar, junto com o recibo de entrega, um DARF, né, um código específico de recolhimento 5930, para que ele tenha essa facilidade de recolher, fazer a devolução do auxílio emergencial, sem necessidade de ter que entrar no site do Ministério da Cidadania. É uma opção, é uma alternativa para auxiliar o Ministério da Cidadania na recuperação desses valores e para facilitar ao cidadão que está preenchendo a sua declaração e transmitindo, já gerar o DARF no valor correto. Aqui, informações, né, deixar claro que informações de como realizar, né, essas informações é no gov.br/cidadania. Lá no item serviços tem lá um grupo auxílio emergencial que tem todas as informações. Ele pode emitir o comprovante de rendimento de tudo que ele recebeu. Se ele já fez alguma devolução, né, lá também vai constar que somente a parte que precisa ser devolvida, emite a GRU, ou seja, todas as informações sobre o auxílio emergencial estão lá no site deles. O programa é uma tela do programa avisando, né, que nessa declaração foi identificado que os rendimentos passaram do limite previsto pela legislação, ficando obrigado a devolver o auxílio emergencial, e disse que vai colocar o DARF lá no recibo de entrega para facilitar a devolução dos valores. Bom, um outro item que é novidade, e acho que é muito alinhado com o que o secretário Tostes falou, é a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Na verdade, a declaração pré-preenchida é uma possibilidade em que nós identificamos o contribuinte, né? O contribuinte entra com uma identificação que garanta que ele é ele mesmo, e com base nisso mostramos para ele as informações que nós temos sobre ele. Que informações são essas? São informações que vieram de fontes pagadoras, de salários, de aluguéis, de rendimentos, né? Declarações que vierem de atividades imobiliárias,
operações que vieram, informações que vieram dos serviços médicos de saúde, de clínicas, de planos de saúde. Isso tudo fica pronto dentro de uma declaração, aliado às informações dos anos anteriores também, fica pronto para o contribuinte apenas para ele complementar, verificar se está certo, porque pode acontecer de não ter uma informação correta, fazer os ajustes necessários. Nós imaginamos que isso seja a declaração do futuro, uma forma de facilitar, de sobremaneira, o cumprimento da obrigação acessória de declarar. Eu vou convidar aqui o coordenador geral da COTEC, o Juliano Neves, para complementar as informações sobre esse produto, que é um produto tecnológico, né, mais um sucesso tecnológico da Receita. Juliano, a bola contigo. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano, sou o coordenador geral de Tecnologia e Segurança da Informação. Por favor, o próximo slide. A declaração pré-preenchida já era um produto desenvolvido pela Receita ainda em 2014. E, como bem colocado, ela tem todo o potencial para ser a declaração do futuro em termos de facilitação para o contribuinte e para a própria Receita Federal. Por tratar de dados sensíveis e sigilosos, essa declaração, quando foi disponibilizada pela primeira vez, ela tinha como uma obrigatoriedade para acesso a utilização do certificado digital, que era o único mecanismo disponível que dava uma segurança jurídica de que a pessoa era ela mesma. Em 2020, após intensos trabalhos da Receita Federal, outras pastas do Ministério, nós conseguimos a aprovação da Lei 14.063, que estabeleceu 3 novos tipos de assinaturas digitais. Esses 3 novos tipos de assinaturas digitais, regulamentados pelo Decreto 10.543, permitiram a hipótese de que o cidadão possa interagir com entes públicos e atuar em cima de seus próprios dados, ainda que protegidos por sigilo fiscal, sem a necessidade obrigatória do certificado digital. Para que isso seja possível, o cidadão tem que se utilizar de sua conta no GovBR. E na data de hoje, saiu a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, fazendo todas as links e ligações entre o GovBR e as assinaturas digitais. Dessa maneira, fica permitido para nós, a Receita Federal, disponibilizarmos a informação da declaração pré-preenchida, mesmo sem certificado digital, no ambiente do ECAC. O acesso GovBR hoje já contempla 94,7 milhões de cidadãos. Desses, 10 milhões já de cara estão habilitados para conseguirem acessar sua própria declaração pré-preenchida. Os outros 84 bastam fazer uma única verificação de qualidade dentro do acesso GovBR. Com base nisso, o cidadão com seu CPF e senha, e aqui muito importante, utilizando o duplo fator de autenticação do GovBR, com o próprio aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Governo Digital, para dar mais segurança ao acesso, poderá, sem custo adicional algum, acessar a declaração pré-preenchida dentro do serviço Meu Imposto de Renda no ECAC. Essa solução está em construção, todos os atos normativos foram concluídos hoje, temos a previsão de que ela esteja disponível para toda a sociedade no dia 25 de março de 2021. É a primeira vez que nós estamos expandindo essa solução grande, é um projeto piloto, e estamos trabalhando arduamente com o nosso parceiro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, para entregar a melhor solução possível daquilo que entendemos que é o futuro da declaração do imposto de renda. Para complementar, chamo aqui o Gileno Barreto, presidente do SERPRO, nosso parceiro no imposto de renda. Obrigado, Juliano, obrigado a todos. A quem eu saúdo, em nome do SERPRO, agradeço o convite, subsecretário, secretário Tostes. Como o Juliano bem falava e como o secretário Tostes falou logo no início da sua apresentação, essa talvez seja uma das mais importantes mudanças ou mais importantes melhorias e aperfeiçoamentos agora para o exercício de 2020, / 2021, porque ela permitirá o acesso ampliado, o acesso do meu imposto de renda, da declaração preenchida, por um universo muito maior de contribuintes. Até então era necessário o certificado digital e agora, por meio das senhas, nos níveis verificado e comprovado do meu GovBR,
daqueles que acessarem o GovBR, todos eles poderão acessar a declaração pré-preenchida. E o GovBR, ele caminha para ser o maior portal, né, de governo do mundo, inclusive, né, grande parte disso pela participação da Receita Federal dentro desse novo portal, que é o maior portal, caminha para ser o maior portal de governo do mundo. Acho importante ressaltar, né, Juliano, caros colegas, que esse é um grande resultado de um esforço conjunto que vem sendo feito pelo SERPRO e pela Receita Federal nos últimos 50 anos, e que nos permite orgulhosamente dizer, né, e afirmar que a Receita Federal do Brasil é uma das receitas federais mais, né, de uso mais intensivo de tecnologia da informação, também no mundo, dados, inclusive, da OCDE. Isso é a junção do esforço do SERPRO e da Receita Federal para transformar digitalmente o Brasil e, para com isso, conectar melhor governo e sociedade e tornar a vida dos contribuintes mais simples, que é todo o nosso objetivo. Muito obrigado, Juliano, pelo convite, muito obrigado, secretário Toste, subsecretários, estou aqui à disposição de todos também. Bom, vamos continuar então aqui com a apresentação. Tem essa outra questão da declaração pré-preenchida, que é uma modificação, que é a possibilidade da pessoa, além das informações suas, ter também as informações de seus dependentes. Por exemplo, um pai que faz a sua declaração pré-preenchida, ele só pode ver as informações suas, os rendimentos que ele recebeu. Ele o sistema não permite que ele visualize informações dos seus dependentes, até porque pode ter uma quebra de sigilo, principalmente informações de rendimentos, né? Então, pensando nisso, e devido à demanda crescente, nós implementamos esse ano uma modificação que é a possibilidade do dependente passar uma procuração para o titular, informando, passando para ele o poder de recuperar essas informações também. Assim, se um pai tiver a procuração dos filhos, ele poderá, na hora de recuperar as informações da pré-preenchida, recuperar todas as informações também do filho. São duas formas de fazer essa procuração. Uma é feita para quem tem certificado digital, entra lá no nosso portal do ECAC, acesso ao serviço de senhas e procuração, preenche lá um formulário e pronto. E a outra é a geração no site da Receita de uma procuração para acesso o ECAC, que vai ter validade após a entrega desses documentos e conferência e aprovação na Receita. É mais uma forma da gente facilitar e ampliar o uso desse produto. Temos esse ano também uma nova informação a respeito do campo e-mail e o campo celular. Esses campos constam da declaração e muitas vezes geram alguma confusão. Então, este ano a gente colocará uma informação mais clara, né, dizendo para o contribuinte que aquele campo e-mail e aquele campo celular só deverá ser utilizado pela Receita para convidá-lo a verificar a sua caixa postal dentro do ECAC, dentro do site da Receita. A Receita, ela não encaminha um e-mail solicitando informações, ou solicitando link, ou pedindo para clicar em algum link, divulgando dados, pedindo informações ao contribuinte. A possibilidade que existe é a Receita encaminhar um e-mail dizendo o seguinte: olha, tem uma mensagem para você na sua caixa postal. Entra no site da Receita, GovBR Receita Federal, entra na sua caixa postal e você vai ver qual é essa mensagem. Não há hipótese de encaminhar uma mensagem dizendo que ele está em malha, dizendo que o CPF dele foi fraudado. Não, a Receita, ela não encaminha esse tipo de mensagem. A possibilidade que existe é ela encaminhar uma mensagem pedindo para ele entrar na página oficial da Receita e acessar a caixa postal. Essa implementação é justamente para reduzir, né, esses ruídos que sempre aparecem com algumas pessoas que tentam burlar, né, e se aproveitar da boa-fé das pessoas. Então, isso implementará uma implementação para esse ano também. Também facilitamos a questão da sobrepartilha. A vida tributária do contribuinte, ela se encerra com a declaração final do espólio.
uma vez feita a declaração final de espólio, tributariamente, aquele contribuinte não existe mais. Acontece que muitas vezes aparece um outro bem, é uma decisão judicial tardia que acaba gerando um novo bem e tem que ser feita uma sobrepartilha. O processo anterior, ele era um pouco mais penoso, exigia que se cancelasse uma declaração, tinha toda uma certa burocracia. Então, nós simplificamos sobremaneira de modo que o contribuinte, no caso de precisar fazer uma sobrepartilha, ele vai fazer uma declaração normal, se for intermediária ou se for uma nova final de espólio, assinalando lá na ficha espólio que se trata de uma sobrepartilha. Isso é uma atitude, o objetivo dessa ação é facilitar realmente esse tipo de situação que causava um transtorno para o contribuinte. Uma outra facilitação que vem junto desse ano é com relação aos rendimentos, a parcela isenta dos proventos de aposentadoria para aqueles contribuintes maiores de 65 anos. Até 65 anos eles têm um limite de isenção, passando desse limite de isenção, o valor que ele recebe além, ele é tributável. Até então, os aplicativos aceitavam o valor, né, e ele tinha que fazer o cálculo, caso recebesse de 2 fontes pagadoras, 3, tinha que fazer o cálculo e ver, não, essa parcela é isenta, então eu declaro aqui, essa parcela não é isenta, é tributável, eu declaro lá. Agora, nós facilitamos o preenchimento de modo que o contribuinte preenche de uma vez só, ele coloca o valor e o próprio sistema faz o cálculo e diz, olha, isso aqui, essa parte aqui, ela ultrapassou o limite de isenção. Você deseja colocar lá na parte tributável, e aí ele faz o transporte de uma forma facilitada. Repito, essa aqui também é uma outra novidade que tem como objetivo facilitar o preenchimento da declaração do imposto de renda. Restituição por meio de conta de pagamento. Alinhado com o mercado, né, com a criação dos bancos digitais, das fintechs, a Receita viu crescer também o número de contas pagamento. Então, para pagamento de restituição, passa a ser permitido a opção de conta pagamento. Então, além de conta poupança e conta corrente, que já podiam receber o crédito de restituição, a gente tem agora também a conta pagamento. A conta pagamento, ele vai solicitar qual é o banco, né, a agência, se existir, nem todos os bancos digitais, nem todas as contas pagamentos possuem agência, e o número da conta com 20 caracteres. É mais uma opção, mais uma facilitação para o contribuinte receber a sua restituição. Caixa Econômica Federal, a numeração das contas. A Caixa Econômica Federal possuía uma estrutura de conta que era composta pelo código do banco, a agência, um código de operação e um código da conta, né, e o dever. Ela está passando por um processo de transição para um novo formato. Né. Algumas pessoas ainda usam o formato antigo, algumas pessoas já estão com o formato novo. Notamos que no ano passado tivemos muita gente com dificuldade, qual é o número que eu informo? Então, para esse ano nós vamos dar a opção do contribuinte para que ele diga, ele escolha qual é a forma que ele quer declarar a conta. Essa modificação alcança tanto a conta em que ele vai receber a restituição, né, eliminando assim problemas no pagamento da restituição, como as contas em que ele opta pelo débito automático, eliminando problemas no débito automático das cotas do imposto de renda. Códigos para declarar criptoativos. Né. Criptoativos são essas moedas digitais, bitcoins, eles já eram declarados seguindo a legislação, né, os valores mínimos e mínimos para declarar, mas não tinha um código específico. Então isso gerava uma dúvida muito grande para os contribuintes, que, mas onde é que eu declaro a minha moeda digital? Eu comprei Bitcoin e não tenho onde declarar. Era sempre declarado como outros, e agora, a partir desse ano, a gente tem 3 novos códigos de bens para declarar os criptoativos. O 81 para criptoativo do tipo Bitcoin, né, os outros criptoativos, que é o 82, é moeda digital, né, são os altcoins, né, e os demais criptoativos, que são aqueles criptoativos não considerados criptomoedas, né, são payment tokens e outros classificados como security tokens e unit tokens. São
são novos códigos de pagamento na ficha de bens e direitos. Uma outra questão que sempre também a gente passava por alguns problemas é a questão da necessidade de instalar o Java na máquina. Quando se fazia o download do programa gerador, né, havia necessidade de instalar a JVM, a máquina virtual Java, na máquina. Então, esse ano nós fizemos as versões com a máquina virtual embutida. Então, o contribuinte pode baixar a versão Windows, Linux e Mac, sem a necessidade de ter que fazer uma instalação, instalar uma máquina virtual, não, ele simplesmente baixa e começa a utilizar o programa gerador. Apenas para quem optar por uma versão zipada do instalador, é que aí vai ter que precisar fazer a instalação por conta própria, mas no restante, na maioria dos casos, 90 e tantos % dos casos, isso vai facilitar a instalação do programa também. Ajustes no serviço Meu Imposto de Renda. O serviço Meu Imposto de Renda, ele está disponível em 2 versões, né, em aplicações mobiles, no aplicativo Meu Imposto de Renda, ou dentro do ECAC, no item Meu Imposto de Renda. Ele não tinha, até o ano passado, a possibilidade do contribuinte declarar ganhos líquidos em renda variável com ações, né, e nem fundos de investimento imobiliário. Havia uma demanda crescente, muitos contribuintes questionaram e nós conseguimos implementar esse ano. Então, essas pessoas que desejam declarar esses ganhos passam a poder utilizar também a declaração feita no celular, no tablet, como a declaração online que é feita dentro do ECAC, dentro da página da Receita. O aplicativo também passa a acessar o novo Carnê-Leão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, no slide seguinte. Ele passa a permitir esse acesso também. E a versão do ECAC, que antes somente podia ter acesso por usuários que possuíam código de acesso ou certificado digital, ele passa também a ter acesso com a conta GovBR. Ou seja, entrando no ECAC com certificado digital, com código de acesso ou com a sua conta GovBR, desde que tenha algum nível de autenticação, desde que não seja aquela conta básica, ele pode preencher a declaração online e fazer a transmissão dali. Lembrando, ele pode começar novamente a declaração online, continuar no programa gerador, mudar para o PGD, mudar para o APP, isso é de livre vontade do contribuinte. Esses meios todos de preenchimento e entrega, eles se comunicam. Esse mês de fevereiro, nós lançamos o novo aplicativo do Carnê-Leão. A gente tinha o PGD do Carnê-Leão, o programa gerador que instalava no computador, que tinha que instalar no computador, e tinha também o app, que era utilizado nos celulares e tablets. A partir desse mês de fevereiro, a gente unificou as aplicações, criou uma nova aplicação online, totalmente online, multi-exercício, ela vai servir para exercício subsequente, onde o contribuinte vai ter as mesmas funcionalidades, né, vai poder mensalmente informar seus valores, emitir a guia, com a vantagem de ele poder começar no computador e continuar no celular, se ele estiver na rua e, mas eu tenho um rendimento aqui, ele pode lançar no celular, depois ele recupera no computador. É tudo integrado, é uma solução online. O aplicativo Meu Imposto de Renda, no app, ele vai acessar essa solução também. No final, ou no ano que vem, quando o contribuinte for fazer a declaração dele de 2022, ele terá uma forma de recuperar essas informações que estão guardadas na nuvem, as informações que ele prestou durante esse ano todo. Então, quem tem que fazer o Carnê-Leão em janeiro, fevereiro, ele pode ir preenchendo, os dados vão ficar armazenados, e ano que vem, na hora de apresentar a declaração, ele vai recuperar tudo para dentro da declaração, facilitando, assim, o preenchimento da declaração de 2022. E, por último, aqui a gente tem uma novidade, que é a nova página do Imposto de Renda, que vai ser lançada amanhã. Ela foi totalmente remodelada para facilitar o acesso aos principais serviços, está adequada ao padrão do governo federal, ela foi priorizada para visualização de dispositivos móveis. A gente sabe que tem um volume muito grande e crescente de pessoas que acessam o nosso site por dispositivos móveis, e ela usa uma linguagem mais próxima do cidadão.
O detalhe é que a página do Imposto de Renda, ela fica dentro do site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Ou seja, ali dentro, entrando na página da Receita Federal, tem um item chamado lá Meu Imposto de Renda, que tem todas as informações necessárias para o Imposto de Renda de 2021. Não é um site à parte, é uma página dentro da página da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Lá dentro tem lá Meu Imposto de Renda, onde estão todas as informações. Bom, eram essas as principais novidades desse ano. Eu vou passar a palavra aqui para o Roberto, né? Ou para a Valéria, não sei quem continua, para a sessão de perguntas. Eu peço que a Ana Cristina comece a ler as perguntas, por gentileza. Boa tarde a todos. A primeira questão veio da Lorena Rodrigues, Estadão. Há uma estimativa de quantos contribuintes terão que declarar por recebimento do auxílio emergencial e de quantos terão que devolver o benefício? Bom, vamos lá. Fazer estimativas em cima de um público que a gente não conhece tanto é um pouco complicado, mas fizemos uns cálculos e acreditamos que cerca de 3 milhões de pessoas talvez tenham recebido o auxílio emergencial e ultrapassaram aquele limite de rendimento de 22.847. Então, a nossa estimativa é um número próximo de 3 milhões ali. A quantidade de contribuintes que irão passar a ter que declarar, como imaginamos que o número de declarações se manterá estável, então não temos como afirmar que terá um acréscimo muito grande, porque algumas pessoas perderam emprego, outras tiveram outras oportunidades, então não temos esse número exato. João Vitor Revedir, do portal IG. Qual a estimativa de arrecadação em valores do imposto de renda neste ano? Quem poderia falar da arrecadação? Frederico. Eu posso. Como nós esperamos a mesma quantidade de declarações e a gente vê uma estabilidade do nível de emprego, a gente estima aí de imposto a pagar uma arrecadação estimada em 19,6 bilhões, que é o valor similar ao da arrecadação do ano anterior. Obrigada, Frederico. A terceira questão é do Tássio Lohan, Metrópolis. Beneficiários que receberam o auxílio emergencial, mas já devolveram o benefício, também deverão declarar o IRPF 2021? Olha, se a devolução foi feita no mesmo ano calendário, se foi feita até o 31 de dezembro, não, porque aquilo não é considerado como se ele tivesse recebido, ele não ficou com o auxílio. Agora, se ele ainda não devolveu e vai devolver agora, ele terá que devolver. Ou seja, a base é se ele até 31 de dezembro ele fez a devolução ou não. Se ele recebeu R$3 mil de auxílio emergencial e aí viu, eu ultrapassei o limite e devolveu em 2010, não há o que declarar, não há o que devolver. A próxima questão é da Silvia Muganato, Rádio Câmara. O governo disse que em 2020 que iria enviar para o Congresso medidas para tornar o IR mais progressivo. Isso inclui alguns mecanismos de correção da tabela do IR, como existe na tabela da Previdência. Quando essas medidas deverão ser enviadas? Olha, esse é um assunto que envolve uma outra esfera do governo, né, nossos legisladores, mas estamos certos que assim que houver uma mudança nesse sentido, majorando, ajustando os limites, a Receita Federal vai estar pronta para adaptar todos os seus programas e toda a sua legislação interna para atender essa necessidade dos eleitos pelo povo. Próxima questão, Gécio Passos, Rádio Nacional. Haverá no novo programa espaço específico para adicionar o auxílio? O auxílio é considerado como fonte não tributável? Se por acaso houver tido um golpe, como uma outra pessoa sacando o auxílio do beneficiário ou tiver requisitado o auxílio sem a pessoa saber, qual deverá ser o procedimento? Bom, vamos lá.
São várias perguntas aí. O auxílio, segundo a lei que criou o auxílio emergencial, é um rendimento tributável. Como rendimento tributável, ele deve ser declarado na ficha de rendimentos tributáveis da pessoa jurídica, recebido da pessoa jurídica. Ou seja, ele entra como se fosse um salário, ele entra como se fosse um outro rendimento tributável qualquer. No caso de uma fraude, a pessoa que não recebeu em nome de outro, essa orientação, o melhor é buscar junto ao Ministério da Cidadania, porque eles têm uma previsão legal de atendimento desse tipo de situação de fraudes. A próxima questão, Silvia Muganato, da Rádio Câmara. A Receita está trabalhando nas investigações sobre o mega vazamento de dados. As informações são de que houve vazamento de dados do IRPF. Eu vou pedir para o Juliano complementar, certo? Por favor. Boa tarde. Não houve vazamento de dados, dos dados da Receita Federal. Nos supostos dados vazados sobre IRPF, não eram dados do IRPF, mas sim a indicação de qual é o banco onde é feita a restituição do imposto de renda, informação essa disponível no site da Receita, mediante apenas a informação do CPF e data de nascimento. Então, não há nenhuma informação de declaração de imposto de renda tendo sido vazada das bases da Receita e nenhuma outra daquele mega vazamento. A Receita Federal está, inclusive, à disposição das autoridades que estão avaliando esse evento. Próxima questão é da Edna Simão, Valor Econômico. A estimativa que informaram de entrega de declaração é de 32.619.749 contribuintes. Número próximo dos 31.980.146. Queria checar esse número diante do fato que, neste ano, quem recebeu auxílio emergencial terá que fazer a declaração. Eu posso responder? É que, na verdade, grande parte desses contribuintes que receberam auxílio, eles, por algum outro motivo, eles já eram obrigados à entrega de declaração, ou entregavam sem ser obrigados. Então, a gente colocou esse delta de quantitativo, mas a gente espera que, no número total, esse incremento de quantidade de declarações, em virtude do auxílio, não seja tão representativo conforme colocado. A próxima questão é da Letícia Cardoso, do Globo. Na nova página do Carnê-Leão, dentro do imposto de renda no ECAC, é possível fazer o informe retroativo para associar a declaração referente ao ano de 2020? Não é possível. Para os anos anteriores, continuam valendo as sistemáticas anteriores de preenchimento. É o programa gerador antigo do Carnê-Leão e o próprio app ainda está no ar por conta disso. O novo Carnê-Leão é multi-exercício a partir de agora. Então, daqui para frente, ele é um programa único, mas os anteriores, ele não retroagiu, os anteriores continuam valendo. Próxima pergunta, Manuel Ventura, do Globo. Podem explicar mais uma vez como será a exigência para o auxílio emergencial? Quem deve declarar? A lei não fala no valor de 22 mil. A lei, ela fala... boa tarde, essa pergunta é interessante. A lei, ela fala que quem recebeu o auxílio emergencial e rendimentos tributáveis da primeira faixa da tabela de rendimentos, que é 1.903, que multiplicado por 12 dá o valor de 22.847. A lei, ela não cita o valor expresso, mas ela coloca lá uma forma de cálculo, né? É o valor da primeira faixa da tabela progressiva, colocando 1.903 multiplicado por 12, dá justamente esse valor. Como é feito a declaração, ele vai preencher a declaração normalmente, colocando os valores do auxílio emergencial como rendimento tributável e fazer a transmissão. Se o programa identificar que ele ultrapassou esses limites, né, que na declaração houve esse limite superior, né, dos 22.847, e acessando as informações do Ministério da Cidadania, constar que esse contribuinte ainda recebeu o auxílio emergencial, o programa vai adiantar e colocar para ele lá uma guia de pagamento para facilitar a devolução do valor. A próxima questão é do Gabriel Bossa, Jovem Pan. A possibilidade da extensão do prazo de entrega com recrudescimento da pandemia?
Fred, você quer responder? Quer que eu responda? Sim, posso responder. Vamos avaliar o cenário, mas as medidas, o programa do imposto de renda, ele praticamente é todo eletrônico, com facilidades. Então, no momento, não há uma previsão de prorrogação, mas a Receita Federal irá monitorar o cenário durante os próximos 2 meses em relação à pandemia. Mas, no momento, não há previsão nenhuma de prorrogação do prazo de entrega. Mais uma questão. Mariana Machado, CBN. No ano passado, qual foi o valor da arrecadação? Podem explicar novamente qual a novidade na declaração pré-preenchida? Qualquer pessoa consegue usar esse recurso? Eu vou responder a primeira. A arrecadação com o imposto a pagar esperado é de 19,6 bilhões de reais. Zé ou Juliano, repasse para vocês a segunda pergunta aí. Bom, vamos lá. Zé, por favor. Vai lá. Tá. A novidade da pré-preenchida são duas. Uma eu vou falar e outra o Zé Carlos complementa. A principal novidade que a gente tem é a forma de acesso. Uma ampliação significativa dos contribuintes que terão capacidade no ambiente da Receita, no ECAC, terem acesso à sua declaração pré-preenchida. O certificado digital, ele é uma tecnologia bonita, ela funciona muito bem, mas há uma barreira de entrada pela necessidade de aquisição no mercado de um certificado. Com a nova solução, utilizando o acesso GovBR, isso vai ser gratuito para o cidadão. Então, a gente espera que passamos de um universo que chega a poucas dezenas de milhares de declarações de pré-preenchidas para milhões de declarações pré-preenchidas e, no futuro, que quase todas as declarações sejam feitas nessa modalidade. Então, a primeira grande novidade neste assunto é a mudança na forma de acesso, uma democratização e ampliação dessa ferramenta super importante para o cidadão e para a Receita, sem uma barreira de entrada monetária como a aquisição de certificado digital, diretamente no GovBR, que é aquela conta única para acesso a todos os serviços do governo, não só o da Receita, mas como de outras vastas entidades. Zé, por favor. E a outra novidade desse ano, da pré-preenchida, é a questão do acesso às informações dos dependentes. A pré-preenchida, ela recupera as informações da pessoa. Eu me loguei no ECAC, entrei lá com as informações, eu recupero as minhas informações. Para eu recuperar informações de terceiros, meus dependentes, minha esposa, meu pai, eu preciso ter uma procuração deles. Então, o que foi implementado esse ano é uma possibilidade de ser feita essa procuração, permitindo que uma pessoa recupere as informações de seus dependentes. Essa procuração, ela é feita de duas formas, as duas sem precisar comparecer na Receita. A primeira, ela para quem tem certificado digital, vai entrar lá, preencher uma procuração eletrônica, e a outra, ela tem um formulário que preenche e tem todo o processo de encaminhamento de informações. Essa só passará a ter validade depois que esses documentos apresentados forem analisados e estiver tudo ok. Então, é uma nova possibilidade, uma ampliação da possibilidade de acesso a informações do titular da declaração, acesso à informação dos seus dependentes. Temos mais duas questões referentes ao auxílio emergencial. A primeira é da Manuel Ventura, o Globo. Pessoal, ainda não está claro que qualquer um que precisa declarar ou só quem teve rendimento maior que 22 mil anual? É assim, quem recebeu, a lei diz que quem recebeu o auxílio emergencial, de qualquer valor, qualquer parcela, ou 600, 1.200, qualquer valor, e, além disso, rendimento tributável superior a 22.847, que rendimentos tributáveis são esses? São os rendimentos tributáveis, salário, aposentadoria, aluguéis, todos os rendimentos tributáveis possíveis. Reunindo essas duas condições, ele deve apresentar a declaração e devolver o auxílio. Aquela pessoa que somente recebeu o auxílio emergencial e recebeu um outro salário até o limite de 22.847, ela não está obrigado, não por isso, a apresentar a declaração e nem devolver. A obrigatoriedade de apresentação da declaração das pessoas que receberam auxílio emergencial e obrigatoriedade de devolução, ela está limitada a isso, a ter recebido o auxílio, qualquer parcela, e
ter recebido rendimentos acima de 22.847. Na verdade, o legislador quis criar um limite ali, né, para beneficiar quem recebeu abaixo dos 22.847. Aquele que recebeu acima deve devolver o valor. Então, dos 68 milhões de pessoas que receberam um auxílio emergencial, a gente estima, é uma estimativa, que cerca de 3 milhões se enquadrem nessa situação de que tenham ultrapassado também, além de ter recebido auxílio emergencial, tenham ultrapassado também o limite de rendimentos tributáveis de 22.847. José Carlos, tem mais uma questão que já está praticamente respondida, que também é sobre o auxílio emergencial. Os 68 milhões é da Larissa Quintino, da Veja. Os 68 milhões de beneficiários do auxílio emergencial devem declarar imposto de renda? Não. Somente devem declarar o imposto de renda se eles se enquadrarem em alguma outra situação daquelas 8 obrigatoriedades de entrega. Se, por exemplo, ele recebeu o auxílio emergencial, não recebeu nenhum rendimento tributável, mas tem um imóvel superior a 300 mil, ele não está obrigado a apresentar por causa do auxílio emergencial, e sim por causa de uma outra obrigação, que é quem possui imóvel acima de 300 mil no final do ano passado. O fato de ter recebido o auxílio emergencial, por si só, não o faz obrigatório, não o faz estar obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Apenas se ele recebeu o auxílio e também rendimentos tributáveis acima de 22.847, ou recebeu o auxílio e tem as outras obrigatoriedades já existentes em lei. Operou em bolsa de valores, aí ele está obrigado a apresentar a declaração, recebeu um rendimento isento acima de 40 mil. Nesses casos, ele está obrigado não pelo auxílio emergencial, e sim por causa das outras obrigações. Ou seja, não há obrigação de apresentar declaração por que recebeu o auxílio emergencial. A obrigação de quem recebeu o auxílio emergencial e também rendimentos tributáveis acima do limite que a legislação estipulou, os 22.847, de apresentar a declaração. Acho que tentei ser bastante claro. A próxima questão é da Letícia Cardoso, do Globo. Aquelas pessoas que tiveram a conta do Caixa Tem fraudada e o valor referente ao saque emergencial do FGTS retirado por terceiros, devem declarar o recebimento desta quantia? Essa questão de fraude, ela bem afeta a questão do Ministério da Cidadania. Como a pessoa não recebeu, não foi ela que recebeu, ela não deveria declarar. Né? Se ela não recebeu efetivamente o valor, não deveria declarar, porque não há o efetivo pagamento. Agora, é uma questão que precisa ser esclarecida, envolve fraude, envolve procedimentos mais específicos, precisa consultar lá na página do Ministério da Cidadania. Temos mais uma questão do Tássio Lohan, Metrópolis. Beneficiários que tiveram auxílio emergencial bloqueado também devem declarar? Se ele não recebeu o auxílio emergencial, não consta como recebido. Não há necessidade. Temos uma questão da Silvia, da Rádio Câmara, para o secretário Tostes ou para o Frederico. A pergunta era para saber se a Receita ainda pretende mandar mudanças legislativas no IRPF para o Congresso. Mudanças em que sentido? Essa questão de mudanças do imposto de renda, ela está sendo discutida no segundo pacote da reforma e ainda está em discussão ainda, no âmbito do Ministério da Economia. Basicamente é isso. Com essas questões, a gente finaliza a nossa coletiva do imposto de renda e desejo a vocês, entrego para vocês as considerações finais. Obrigada. Fred, acho que você pode, posso colocar aqui que nós, técnicos da Receita, estamos empenhados em oferecer o melhor serviço para a sociedade, né, dentro do que a legislação preconiza. Estamos sempre em busca de melhorar as soluções, facilitar o acesso, principalmente nesse momento de pandemia. É importante ressaltar um item que ficou aqui
em branco ou não comentado, que é a disponibilidade que existe de um serviço no ECAC que permite que a pessoa verifique os seus comprovantes de rendimento lá. Então, existe no ECAC uma solução que a pessoa entrando com a sua conta GovBR, com o certificado digital, ela pode recuperar os seus informes de rendimento também. É uma solução que visa justamente evitar que a pessoa tenha que comparecer em algum lugar, buscar o papel e tudo. Então, a gente está sempre procurando opções, né, para facilitar o preenchimento da declaração e o cumprimento da obrigação acessória. Fred? Eu gostaria de agradecer aí à imprensa pelo acompanhamento do programa e pela divulgação. E eu ressalto que qualquer dúvida, nós temos aí, além na nossa página da internet que foi reformulada, nós temos novos canais virtuais também de atendimento, o chat da Receita Federal, dossiê digital de atendimento, e a gente orienta primeiro, antes de procurar a Receita presencialmente, nesse momento de pandemia, que procurem esses canais, e bem como o próprio programa, né, a nova página do programa tem as orientações, inclusive da questão envolvendo o auxílio emergencial. Gostaria de agradecer mais uma vez, obrigado, e eu entendo como encerrada aqui a presente coletiva. Tenhamos uma boa tarde. Boa tarde, podemos encerrar. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada.